Olá, sou o professor Josimar Silva. Nós vamos dar início agora a uma aula de resolução de problemas de combinação completa, combinação com repetição. Tá? O primeiro problema é esse aqui. Quantos são os anagramas da palavra parametrizada que não possuem duas letras A juntas? Bem, nesse momento eu peço para que você pause o vídeo, pense nesse problema e tente resolver. E a gente volta logo em seguida. Vamos à solução? Nessa primeira solução, tá? Eu vou usar combinação com repetição, tudo bem? E eu vou apresentar uma outra solução depois, sem usar a combinação completa, que é a combinação com repetição, tá? Vou apresentar uma outra solução sem isso, e até uma solução até mais simples e mais natural, tá? Mas o objetivo aqui é a gente trabalhar com a combinação completa, tudo bem? Vamos lá. Eu vou colocar os A's. De quantas maneiras eu posso colocar esses 4 A's? Bom, de uma única maneira, tá? De qualquer jeito que eu colocar, mesmo que eu tente variar, não vou conseguir, tudo bem? Então, colocando esses 4 A's, eu abro alguns espaços aqui, tá? 5 espaços, nos quais eu posso colocar letras, tá? O número de letras que eu posso colocar nesse espaço aqui, eu vou chamar de x1. O número de letras da palavra parametrizada, excluindo o A, né, os A's, né, eu vou chamar de x2, que eu vou colocar nesse espaço aqui. O número de letras que eu posso colocar nesse aqui é x3, nesse aqui x4 e aqui x5. Tudo bem? Tá? Eu tenho que x1 mais x2 mais x3 mais x4 mais x5 tem que dar 9, tudo bem? São as 9 letras, excluindo as letras A, tá? Acontece o seguinte, eu tenho um probleminha aqui, tá? Eu vou resolver essa equação aqui, vou encontrar o número de soluções dessa equação, só que eu vou encontrar o número de soluções inteiras não negativas, tá bom? Ou seja, cada uma dessas variáveis pode assumir o valor nulo, o valor zero. Acontece que se x2 for zero, eu tenho um problema. Isso implica que entre esses dois A's aqui não vai haver letra nenhuma, fazendo com que essas duas letras A's fiquem juntas, tá? O que é proibido pelo enunciado. Então, o x2 não pode ser zero, tá? Diferente de zero. O x3 não pode ser zero, o x4 também não pode ser zero. Tudo bem? Eu vou tratar desse problema agora. x2 diferente de zero, no mínimo 1, tá? Então, eu vou dar 1 para o x2. Vou criar uma nova variável, x2'. A mesma coisa eu vou fazer com x3, vou dar 1 para ele, vou criar uma nova variável x3'. Para o x4, idem, tá? Vou dar 1 e vou criar uma nova variável. Tudo bem? Substituindo nessa equação aqui, eu vou ficar com x1 mais x2' mais x3' mais x4' mais x5. Só que eu teria aqui x1, 1 mais x2, 1 mais x3, 1 mais x4, perfazendo 3. Esse 3, sendo transposto, vai dar 6. Tirando 3 dos dois lados, eu encontro 6 aqui no segundo membro, tá? Termo independente. E aí, agora sim, agora essas variáveis, todas essas 5 variáveis podem assumir valor zero. Cada uma delas pode assumir valor zero. Se o x3 for zero, x3', aliás, for zero, o x3 vai ser 1. O valor mínimo para ele é 1, tá? Então, de modo que eu tenho pelo menos uma letra aqui entre esses dois A's, tudo bem? Então, encontrando o número de soluções soluções inteiras não negativas, eu estou diante aqui de uma situação de combinação completa, combinação com repetição, tá? Onde n é 5 e p é 6. Aplicando a fórmula, combinação de 5 mais 6 menos 1, já deduzida, tá? E a gente já resolveu outros problemas sem ela, tomada de 6 a 6. Isso vai me dar a combinação de 10, tomada de 6 a 6, que é igual a 210. 210 é o número de maneiras de se colocar as outras letras nesses espaços, tá legal? Nas outras letras que não são iguais a A. Acontece o seguinte, que uma vez colocadas essas letras, essas 9 letras, uma vez colocadas, eu ainda posso embaralhar elas, eu ainda posso permutar essas 9 letras, tá? Ou seja, eu tenho 210, a solução do meu problema vai ser 210 vezes
a permutação das 9 letras. Quais são essas 9 letras? São as letras que não são iguais a A. Só que, dentre essas 9 letras, eu tenho 2 iguais a R. Então, combinação de 9 com 2 repetições, que são os R's, tá? Então, eu tenho 210 vezes 9 fatorial sobre 2 fatorial. Isso vai me dar, fazendo as contas, que vai dar 38.102.400. Essa é a resposta para o nosso problema, tudo bem? Usando combinação completa, ok? Bom, vamos à nossa segunda solução, tá? Que não é a melhor ainda. Vou apresentar uma terceira solução que, na minha opinião, é a melhor, a mais natural, tá? Mas o objetivo aqui não é resolver um problema de maneira rápida, não é, a gente não está num concurso, a gente não quer fazer a coisa sempre da maneira mais rápida, não. O importante aqui é trabalhar, manipular essas coisas, mexer com essas coisas mesmo, tá? Trabalhar com isso e resolver de maneiras diferentes o mesmo problema, tudo bem? Bom, dessa vez agora a gente vai usar o número de soluções inteiras e positivas de uma equação, tá? O que a gente vai fazer aqui é muito parecido com o que a gente fez agora, a gente acabou de fazer, tudo bem? Eu vou criar espaços aqui, onde em cada um desses espaços aqui eu vou colocar certa quantidade de letras. Que letras são essas? São as letras diferentes de A, tá? Da palavra parametrizada, tá? Então, são 9 letras diferentes de A, eu vou dispor essas 9 letras nesses 5 espaços aqui. Com um pequeno detalhe, esse último espaço e esse primeiro espaço pode não ter letra, tá? Isso não vai atrapalhar em nada, não vai ter problema nenhum que não haja letra aqui e que não haja letra aqui, tá? O que não pode ocorrer é que nesse espaço aqui, por exemplo, não haja letra, que aí vai fazer com que esses dois A's fiquem juntos, o que é proibido pelo enunciado, tudo bem? A mesma coisa acontece para esse espaço, tem que ter pelo menos uma letra aqui, idem para esse espaço aqui, tá? Então, olha o que eu vou fazer. Como eu vou encontrar o número de soluções inteiras e positivas, tá? O menor valor para cada uma dessas variáveis é 1, tá? Tudo bem? Acontece que esse x1 aqui, no nosso contexto, ele não precisa ter valor mínimo 1, ele pode ter valor mínimo 0. O x1 pode ter 0, ou seja, eu não preciso colocar letra aqui, tá? A mesma coisa acontecendo para o x5. Então, eu vou tratar desses carinhas aqui separadamente. Tá? Exemplo do que nós fizemos na solução passada, só que nós tratamos desses 3 aqui, para eles não assumirem valor 0. Tá? Agora eu vou fazer com que esses dois possam assumir valor 0, tudo bem? Então, vou trocar o x1 por x1' menos 1, vou trocar o x5 por x5' menos 1, tá? Isso vai fazer com que, quando eu substituir aqui, ó, substituindo nessa equação, olha o que vai acontecer. Olha, x1 foi trocado por x1' menos 1. x5 foi trocado por x5' menos 1, tá? Melhorando a equação, tá tirando 2, somando 2 a ambos os membros, eu encontro essa equação aqui mais enxuta, tudo bem? Isso vai fazer o quê? Quando eu vou procurar, quando eu encontrar o número de soluções inteiras e positivas, tá? Na busca dessa quantidade. O que acontece? Quando x1, se x1' assumir o menor valor, que é 1, o que vai acontecer? Se esse cara aqui for 1, o x1 é 0, que é permitido. A mesma coisa acontece para o x5', tá? Então, vamos lá. Como é que eu faço para encontrar o número de soluções inteiras e positivas? Uma maneira esperta de fazer isso é colocando aqui, ó, as 11 barras nessa situação, tá? Que, consequentemente, vão abrir 10 espaços nos quais eu tenho que alocar, eu tenho que colocar esses 4 sinais de mais. Digamos que seja essa disposição aqui. Escolher 4 lugares quaisquer, tá? Para colocar os sinais de mais. A pergunta é de quantas maneiras eu posso fazer isso? A escolha desses 4 lugares tomado nesse universo de 10. Vamos lá, combinação de 10 tomados de 4 a 4. Nós já vimos que isso vai dar 210. Bom, isso aqui é o número de maneiras de colocar os sinais de mais, que é igual ao número de soluções inteiras positivas dessa equação, que é igual ao número de maneiras de colocar as 9 letras aqui nesses espaços. Para cada uma dessas colocações, eu posso ainda permutar essas 9 letras, tá? Sendo que, dentre essas 9 letras, há 2 iguais, são 2 R's. Então, permutação de 9 com repetição de 2 referente aos 2 R's, tudo bem? Fazendo as contas aqui, eu vou recair exatamente na mesma situação
que a gente se encontrava quando finalizava a outra solução, né? Isso vai dar 38 milhões, 102.400, tá? Mesmo resultado obtido anteriormente. Tudo bem? Essa é uma segunda solução e, conforme eu já disse, eu vou apresentar uma terceira solução que é bem mais rápida do que essas, tá? Vamos à nossa terceira solução, tá? Que, na minha opinião, é a melhor, indiscutivelmente a mais rápida, tudo bem? Eu vou colocar primeiro as letras que não são iguais a A. Coloquei as letras que não são iguais a A, tá? De quantas maneiras eu posso colocar essas letras aqui? Eu posso fazer a sequência, botar essas letras em fila, tá? Permutação de 9 letras, das quais 2 são iguais a R, tá? Isso vai me dar 9 fatorial sobre 2 fatorial. Ok. Agora basta escolher os lugares para colocar as letras A. Repare que eu tenho mais um espaço aqui, esqueci de colocar, né? E são quantos espaços abertos aí? São 10 espaços abertos, né? Eu posso escolher qualquer um desses 10 espaços para colocar, posso escolher 4 desses 10 espaços para colocar as letras A, tudo bem? Repare que, por exemplo, se eu colocar as letras A dessa maneira, tá? Eu vou criar esse anagrama aqui, que certamente é um anagrama da palavra, parametrizada. E eu tenho a certeza de que nele não há duas letras A juntas, tudo bem? Abrindo esses espaços, eu tenho a garantia de que vai ter pelo menos uma letra diferente de A entre dois A's consecutivos, tá? Então, beleza, ok. Isso aqui é o número de maneiras de colocar as letras que não são iguais a A. Quantas são as maneiras de colocar essas letras iguais a A nesses 10 espaços? Ora, a combinação de 10 tomada de 4 a 4, que é 210, tá? E dessa forma, a gente encontra a solução do nosso problema e a gente vai encontrar exatamente a mesma coisa, tá? 38.102.400. Essa é a solução para o nosso problema e, na minha opinião, essa é a melhor solução e a mais natural. É a solução mais rápida e mais natural, tudo bem? Bom, e assim a gente encerra a nossa aula.